Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, aqui estamos para dar prosseguimento aí ao nosso estudo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ainda no capítulo 21, onde nós estamos estudando sobre a consciência. E esperamos que vocês estejam aprendendo bastante, como nós todos aqui, coordenadores do estudo, né? Aliás, facilitadores, né? Eu gosto mais dessa palavra. Nós também aprendemos muito a cada capítulo, a cada trecho, né? Cada parte que é feita pelo nosso colega, a gente vai estudando junto, né? E hoje nós vamos, então, dar prosseguimento. Hoje é a parte 5, né? Glorinha fez a parte 4 na semana passada, né? E hoje nós vamos a parte 5, esperamos chegar até o final, se o tempo colaborar, né? Porque às vezes a gente começa a comentar, vem as intuições, e isso é muito bom, né? E o tempo às vezes fica pequeno. Mas antes de nós entrarmos no nosso estudo, né? Esse estudo delicioso, porque estudar Leon Denis é assim, é uma coisa assim muito que nos emociona, ao mesmo tempo que nos eleva, né? Porque ele é um poeta, mas de grau elevado, né? Com a sua sabedoria. Então, é muito bom estudar Leon Denis. Espero que todos vocês estejam sentindo essa mesma emoção, né? Ao podermos ter essa oportunidade. Mas antes de nós começarmos os nossos slides, nós vamos ler uma mensagem que está no livro Pão Nosso, para preparar os nossos corações. É a mensagem 68, que tem por título Necessário Acordar. E nós entendemos que ela tem muito a ver, né, com a nossa fala de hoje. Então, Emmanuel analisa um versículo que está na carta aos Efésios, onde Paulo diz o seguinte, Efésios 5,14. Ele diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. E aí Emmanuel vem trazendo aquela explicação para nós, né, desse trecho, dessa fala de Paulo. Ele diz que grande número de adventícios, ou não, aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere
dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé, em espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Então, meus amigos, vamos orar, vamos agradecer a Jesus, aos amigos espirituais, falangeiros de Caibachuto, esse querido, amoroso benfeitor que administra os nossos trabalhos na internet. Nós agradecemos a oportunidade e pedimos a ajuda espiritual, a intuição, para externar os nossos pensamentos e entendimentos sobre a lição de hoje. Fica conosco, Jesus, que possamos aproveitar o máximo desses conceitos trazidos por Leon Denis e que os nossos corações possam estar regozijados pelo teu amor, pela tua bondade e sabedoria. Obrigada, Senhor, que assim possa ser. Muito bem, meus amigos. Então, vamos dar continuidade agora, pedindo a Glória para colocar aqui na tela o nosso slide, que nós vamos, com licença aqui de vocês, que não deixei o slide correto, né? Nós vamos estar começando a nossa parte no slide 22, né? Que é a parte que nos toca. E vamos com Leon Denis aqui seguindo o raciocínio dele sobre o que ele está aqui nos levando a compreender a questão desse sentido íntimo que nós, como espíritos imortais, vamos aos poucos despertando esse sentido íntimo, né? Em nós, descobrindo essas potências, essa potência maior é que é a consciência, uma das potências, né? E vamos entendendo todo esse mecanismo desses atributos que Deus nos dotou. Então, é maravilhoso esse capítulo, né? Todas as partes foram assim muito elucidativas e também pede muito a nossa compreensão, o nosso estudo, né? Estarmos adentrando, mas meditando, refletindo, reflexionando junto. E como o nosso estudo é interativo, todos podemos estar colocando comentários, né? E trazendo o entendimento, o comentário daquilo que percebeu também, é muito bom. Então, nós damos aqui as boas-vindas à nossa Glorita, que está aqui conosco, né, nos bastidores, fazendo a transmissão, a Regina, Regina Saik, né? Acho que é assim. Quem mais? Nádia Pantoja e Núbia Muniz Vieira. Sejam todas muito bem-vindas. E podem colocar aí seus comentários quando desejarem, né, de acordo com a nossa conversa aqui. Nós vamos, então, começar a nossa leitura dos slides e fazendo o respectivo comentário, né, que vocês vão aí acompanhando e vão entendendo, dizendo para nós se tem sentido o que nós estamos falando, né, diante daquilo que Leon Denis vem nos trazer.
Então, ele vai nos dizer o seguinte, dentro daquilo que foi trazido pela Glória na semana passada, ele está mostrando como é que desde o início, né, como é que essa consciência ela evolui no ser imortal, que somos todos nós, espíritos imortais. Então, essa consciência, ela é um atributo divino, mas ela, como é uma potência, ela vai sendo descoberta à medida que nós vamos nos aprimorando, vamos tomando ciência, conhecimento de que ela existe, né? Porque tem muitas riquezas interiores que nós temos, que nós trazemos, que Deus nos dotou e que são desconhecidas. E a doutrina espírita tem essa condição de trazer para nós todos esses conhecimentos que os espíritos nos informam, nos faz entender melhor do que nós somos possuidores, né? Então, ele diz que é na extensão e desenvolvimento crescente, bem-vinda, Cristina Fernandes, nesse desenvolvimento crescente, nesse sentido espiritual que está a lei de nossa evolução psíquica, né? Que aí ele faz uma abordagem, ele está se referindo à lei que está na nossa consciência, né? Que é a lei divina, onde é que ela está inscrita, né? Na nossa consciência. Então, esse desenvolvimento está a lei da nossa evolução, ou seja, o progresso espiritual, que faz parte da lei, né? Das leis naturais. A renovação do ser, o segredo da sua iluminação interior, a iluminação do espírito, né? E progressiva, isso é progressivo, de acordo com o progresso do espírito. Todos nós estamos fadados a esse progresso, né? Por ele, nos desapegamos do relativo e do ilusório, e de todas as contingências materiais para nos vincularmos cada vez mais ao imutável e absoluto. O que é imutável e absoluto? Deus, né? Então, o que Leon Denis quer nos dizer nesse logo primeiro slide que nós estamos conversando, né? Que à medida que o ser espiritual, à medida que o ser imortal, que somos todos nós, percorremos essa extensão com esse objetivo, vamos entendendo que o nosso objetivo, né, é o progresso, é alcançar esse desenvolvimento inevitável para o espírito imortal, esse desenvolvimento que ele está fadado, né, que é a iluminação interior. Todos nós estamos fadados a essa iluminação interior. Seja daqui a milênios, daqui a eras, nós seremos um dia seres que atingimos a plenitude, conforme Jesus nos prometeu de perfeitos. Então, quando o espírito vai entendendo essas possibilidades, vai caminhando nesse objetivo, ele vai também adentrando, através desse progresso, conforme nós falamos, que todos nós estamos fadados, então ele vai adquirindo o quê? Um discernimento, um entendimento de tudo o que acontece ao nosso redor. E tudo isso que acontece ao nosso redor justamente nos leva a esse despertar da alma. Ou seja, nós vamos saindo daquela obscuridade, vamos entendendo o mecanismo da vida, a finalidade da vida. Por isso que é importante nós sabermos a finalidade da vida, né? Porque nós somos muito mais além desse ser físico. Nós estamos aqui para evoluirmos. Aqui é um laboratório, aqui é a escola, né? O educandário, ao mesmo tempo que é um hospital de almas, ao mesmo tempo que é uma oficina de trabalho, né? Então, é muitas vezes nesse caminho que nós transitamos lado a lado também com o sofrimento, né? Que vai se apresentar nesse nosso caminho
como um meio, como uma ferramenta, uma alavanca natural aí das ocorrências evolutivas que vamos passar. E vão nos oferecer um processo aí de amadurecimento, ou seja, vão oferecendo ao espírito uma possibilidade desse despertar, né? De acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua realidade, levando cada um de nós ao encontro consigo mesmo. Essa maturidade espiritual, essa maturidade psicológica, que nós não vamos adquirir numa encarnação. São muitas idas e vindas, né? E isso tudo vai funcionar, vai proporcionar como uma libertação para o espírito, que é quando ele atinge, né, o patamar de espírito já dedicado ao bem, espírito bondoso, não necessariamente um Cristo, mas um espírito que já está voltado para o bem, né? Como são os nossos luminares aí, os espíritos que nos servem de exemplo, né? Como o doutor Bezerra de Menezes, Chico Xavier e tantos outros que caminharam aqui como nós, né? Mas, desde a criação do espírito, ele está nesse caminho, né? Então, daí a gente vai refletir nas encarnações expiatórias que muitos estão vivenciando, né? No sentido de envolver grandes dores no processo evolutivo, ou numa encarnação dolorosa, ou várias encarnações dolorosas. Quantos espíritos, né, encarnam, reencarnam em várias encarnações que chegam, a literatura está cheia aí, né, nos mostrando essa difícil ascensão. Então, o sofrimento ele ocorre como se fosse um parto doloroso, que após uma grande dor, né, ele dá ali a oportunidade da vida desabrochar. Mas houve a necessidade da dor como elemento necessário. E Leon Denis vai falar disso mais à frente, quando nós formos estudar sobre a dor, né? Como alavanca de progresso, ele diz. Isso é bem interessante, porque nós passamos a entender que a doutrina espírita, de maneira nenhuma, ela faz apologia nem à dor, nem ao sofrimento. Esses dois mecanismos são processos úteis ao crescimento espiritual, né, de todos nós. A dimensão dessa dor, desse sofrimento, vai de encontro às nossas injunções reencarnatórias, de acordo com as nossas necessidades. Um dia nós vamos reencarnar sem precisar dessas aflições, dessas dores, desses conflitos, né? Então, enquanto esses fenômenos não ocorrem em muitos casos, né, em muitos seres que passam por essa dor, né, enquanto não ocorre isso, o indivíduo fica ali naquele estado. Por isso que é necessário a dor, para dar aquela sacudida, né, para fazer com que o indivíduo busque, né, o sentido da vida, busque uma condição de estar, de dar a ele condições desse despertar. E, enquanto isso não ocorre, ele fica ali naquele estado de consciência que os espíritos chamam de, principalmente Joana de Ângeles, chamam de consciência amorfa, ou seja, ele se encontra ali perdido naquele emaranhado das existências passadas, nos seus conflitos, nos seus instintos primitivos, nas paixões primárias, né? Sem o conhecimento da sua realidade espiritual. Então, a dor ela gera esse sofrimento, tanto psicológico quanto físico e moral, mas impulsiona ao mesmo tempo ao aceleramento desse esforço, né, de nós mesmos, que é o que Leon Denis vem falando aqui, e leva o ser a sair desse estado de adormecimento, levando o espírito a perceber esse estado interior. Ele vai buscar dentro de si as reservas espirituais que ele traz, né, como buscando ali
caminhos para ele prosseguir. Então, a gente viu aí que ele fala da questão da lei que está na nossa consciência, e os espíritos nos dizem isso. Lá na questão 621, como dissemos, os espíritos afirmam que a lei divina está na nossa consciência. E é essa lei que nos leva a essa busca, porque Deus está em nós, né? E através dessa lei, desse sentido espiritual, nós vamos nos desapegando de tudo aquilo que nós já passamos a compreender que são ilusão, né? São ilusões, né? Que são paixões que agora não nos chamam a atenção, as contingências, como ele diz, as contingências materiais. Para quê? Para nos vincularmos cada vez mais ao imutável, ao absoluto, que é Deus, Deus em nós, a presença de Deus em nós. Bom, nós estamos aqui falando, né? E esperamos que vocês estejam compreendendo, e quero saber, está fazendo sentido para vocês? Está compreensível? Porque esse trecho, esse capítulo, ele é um pouco denso mesmo, ele é difícil, e a gente, às vezes, tem que ler, reler, refletir, buscar subsídios para podermos entender melhor. Então, caso não esteja claro, podemos trocar, né, ideias aí no sentido de esclarecer melhor, ok? Então, ele vai dizer que, por isso, a ciência experimental, quer dizer, a ciência ela é comprovada através de experiências, né? Ele diz que será sempre insuficiente, a despeito das vantagens que oferece e das conquistas que realiza, se ela não for completada pela intuição, por essa espécie de adivinhação interior que nos faz descobrir as verdades essenciais. Há uma maravilha que se avantaja a todas as do exterior, quer dizer, sobrepõe todas as do exterior. Essa maravilha somos nós mesmos, é o espelho oculto do homem e que se refere a todo o universo. Né? Regina está dizendo, realmente difícil, ainda bem que temos nós aqui, mas vocês ajudam muito, viu, Regina? Colocando para nós, né? E se tiver difícil de entender, nós pode falar, não estou entendendo, vamos conversar um pouco mais, né? Tá bom? Fica assim, isso mesmo, participa aí que nos ajuda a esclarecer, tá bom? Então, aqui no slide 23, ele está confirmando justamente para nós essa presença divina. Por quê? A consciência, nós podemos dizer que ela é a presença de Deus em nós, né? Deus marcou a criatura no momento da sua criação lá, esculpindo na nossa consciência as suas leis. Todos nós trazemos, né, essas leis divinas na nossa consciência, e, como já dissemos, será essa lei que vai nos ajudar a avaliar as nossas questões, que vai ajudar a nós encontrarmos o nosso eixo, né? Deus está presente em nós através dessa lei, vai influenciar nas nossas escolhas. Então, a consciência ela pode ser considerada como Deus na criatura, é a assinatura do Criador, né? Quando um artista, comparar Deus com um artista é muito pobre, né? Mas eu digo assim, quando alguém cria alguma coisa, ele dá uma assinatura. Essa assinatura é justamente isso. Deus esculpiu em nós essa consciência, né? Das suas leis. A lei dele está presente em nós. Então, é a assinatura mesmo de Deus, é a marca de Deus em nós. Então, por isso, a ciência experimental ela não é suficiente para que nós possamos compreender a evolução humana através da ciência. Não tem como, porque existe algo mais, algo superior,
algo que atua em nós nesse sentido, impulsionando cada criatura para o bem, para o amor, nos levando a captar essas intuições que fazem parte, né, que estão presentes em cada um de nós, à medida que nós nos iluminamos. Né? Então, à medida que nós, por exemplo, à medida que nós entendemos um assunto no nosso dia a dia, entendemos algo, nós vamos conhecendo melhor aquilo. À medida que nós compreendemos o sentido da vida, nós vamos entendendo melhor para que nós fomos criados, de onde nós viemos, né? Começamos a entender que não é possível que sejamos só corpo, que as nossas memórias terminem com a extinção do corpo. Para onde vai tudo isso, né? Então, nós vamos entendendo, agora Leon Denis está dizendo que, além de todo esse conhecimento, existem essas potências presentes em nós. Então, veja que riqueza, né? Então, à medida que nós mergulhamos nesses conhecimentos que estão armazenados, que vão sendo trazidos e que nós vamos descobrindo essas potências maiores, nós vamos nos iluminando, nós vamos aprendendo um pouco mais, não de forma intelectual, vamos entendendo que nós somos potências, nós não somos simplesmente um corpo, nós somos muito mais. Né? Então, essa sabedoria que nós somos detentores, nós vamos descobrindo. Né? Aos poucos nós vamos sabendo dessa verdade. Por isso que Leon Denis nos diz que essa maravilha somos nós mesmos. Então, nós somos uma riqueza. Por isso que tem até lembrei agora de uma música, né, de um compositor espírita aqui do Rio de Janeiro, que na sua última encarnação foi cego, né, e que ele, agora me falhou o nome dele, Glória pode lembrar, e que ele tem uma música que ele fala: você é uma criação de Deus, né? Algo assim, uma coisa muito preciosa que Deus fez. Né? Então, essa luz, essa riqueza, somos nós somos detentores dessa riqueza. Né? Então, o Leon Denis vem dizer para nós que essa maravilha somos nós mesmos, é o espelho oculto do homem e que reflete todo o universo. Então, essa fala de Denis, nós nos remetemos lá a Emmanuel, nós já até falamos desse livro aqui, que é O Pensamento e Vida, quando Emmanuel fala, Mileco, isso mesmo, Luiz Antônio, na Cláudia, né? Luiz Antônio Mileco, isso, que ele fala. Essa musiquinha é uma musiquinha muito bonitinha. Então, seja bem-vinda, Ana Leal. Então, boa lembrança aí, você veio ajudar a gente a lembrar do Mileco, né? Então, Leon Denis vem falando para a gente lembrou lá do Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quando ele fala assim, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Né? E aí a gente fica pensando, por que Emmanuel define a mente como espelho? Né? E o Leon Denis fala aqui, né, que é o espelho oculto no homem, que reflete nesse espelho todo o universo. Por quê? Emmanuel nos diz lá na lição que ele comenta, que ele desenvolve, ele fala que a mente, né, cria, a mente transforma, a mente reflete, né, em diversas manifestações. E ele diz, agora com as palavras dele, que ela nos favorece alongando os fios geradores das causas, as causas das nossas circunstâncias, né? Que nascem e que podem ser válvulas obliterativas, ou seja, válvulas que impedem a nossa evolução, ou alavancas libertadoras da nossa existência. Olha só. Né? Então, a nossa mente ela pode
ficar lá incrustada né, adormecida, ou pode refletir todas essas condições e caminhos que nós temos para o nosso progresso espiritual. Então, nós entendemos que esses reflexos desse espelho oculto em nós que Leon Denis fala aqui, ele reflete, sim, todo o universo com as suas leis, trazendo essa harmonia, né? Porque a presença de Deus no universo é constante, através da sua sabedoria suprema, através da definição que os espíritos nos trazem, né? Causa primária de todas as coisas. Então, ele é o criador de tudo, né? Então, é isso que o Denis vem nos fazer entender, né? Essa é a maravilha que todos nós somos possuidores. Nenhum de nós deixa de ter esses atributos. Todos temos, né? Mas, de acordo com as nossas realidades, com as nossas necessidades, nós vamos desabrochando. O termo é esse mesmo, né? Desabrochar, como uma flor. E a gente pensa também na crisálida, né? Que é uma imagem bem legal da gente pensar, que essa evolução é como a crisálida. A borboleta forma aquele casulo ali, depois de colocar os seus ovinhos, né? E ele vai desenvolvendo, e aquele casulo vai rompendo ali aquelas etapas dolorosas ali que deve ser para ele, né? De romper os obstáculos e se abrir para a liberdade, para a vida, para a plenitude, no nosso caso, né? E vamos em frente, então. Então, ele vai dizer agora que aqueles que se absorvem, olha bem, no estudo exclusivo dos fenômenos em busca das formas mutáveis e dos fatos exteriores, procuram muitas vezes, bem longe, essa certeza, esse critério que está neles. Então, quando as pessoas buscam, os estudiosos, sejam os cientistas, buscam o lado fenomênico, né, daquilo que está nos fatos exteriores, procuram muitas vezes essa realidade, essa certeza, que eles não encontram, porque está neles, né? Então, eles deixam de escutar as vozes íntimas, deixam de consultar as faculdades de entendimento que se desenvolvem e apuram no estudo silencioso e recolhido. Então, isso que a gente precisa. Então, se a gente buscar nas coisas exteriores, nos fenômenos exteriores, nós vamos deixar de escutar essas vozes íntimas, né, que a nossa consciência nos proporciona. E aqui a gente pode pensar, entender que isso aí ele está se reportando também à presença da mediunidade em nós, né? Que Allan Kardec nos diz que todos nós somos médiuns em algum grau, né? Mas em maior ou menor grau. Então, nós temos essa sensibilidade. Então, essa presença da mediunidade, quando educada, ela nos ajuda a perceber melhor essa intuição, aquela vozinha, né? Entender, muitas vezes, que é o nosso anjo da guarda, ou um amigo espiritual que está ali nos dando alguma intuição. Mas aqueles que buscam apenas o fenômeno, sem a necessidade, sem dar importância ao aprimoramento, que para a gente ter essa intuição, nós precisamos desenvolver o nosso lado moral, né? Estar educando não só a nossa faculdade, mas nos aprimorando moralmente, nos educando moralmente, que nós não somos médiums só na reunião mediúnica, nós somos médiums em todo lugar. É como a visão, nós não enxergamos só quando nós queremos enxergar, nós enxergamos o tempo todo. E a mediunidade está presente em nós o tempo todo, né? Então, aqueles que buscam o fenômeno na sua superficialidade deixam de escutar essas vozes íntimas, deixam de consultar
as faculdades de entendimento que desenvolvem dentro de nós, que se apuram num estado de quê? De recolhimento, de estudo silencioso, de meditação, de oração, que nos leva a nos aproximarmos dos benfeitores espirituais, daqueles espíritos que já galgaram, né, patamares de bondade. Eles não vêm até nós, nós vamos até eles, no sentido de nós darmos condição ao nosso aprimoramento moral, através do nosso aprimoramento moral, de alcançar, né, esses espíritos que já galgaram patamares de bondade, de compaixão, que já trabalham com Jesus e por Jesus, né? E esta é a razão porque as coisas do invisível, as coisas do que nós chamamos impalpável, né? Imperceptíveis para tantos sábios, não são percebidas por pessoas mais ignorantes, né? Por quê? Pela pureza do coração, porque esses que são criaturas, às vezes médiums, né? No interior, que não sabem nem ler, trazem em si a sua pureza, a sua simplicidade do coração, que os espíritos escolhem aqueles médiums para serem trabalhados, para serem os instrumentos, né, de cura, aquele instrumento que vai levar, muitas vezes, o socorro espiritual, vão fazer parte das grandes pleiades de espíritos que trabalham incessantemente em favor de todos nós, né? Por quê? Porque o intelecto deles não é a coisa principal, eles trabalham com o coração, com a ingenuidade, com a pureza do coração, né? Destituídos de vaidade, destituídos do reconhecimento social, então agem com a simplicidade do coração, né? Então isso é muito importante. E aí o que acontece? Esse espelho que está no interior de cada um de nós vai refletir o que esse ser está ali demonstrando no seu interior, refletindo a beleza, né? Que essa beleza nós vamos construindo à medida que nós vamos adentrando a esse sentido íntimo espiritual que Leon Denis fala que está dentro de nós, né? E Leon Denis diz para nós ainda aqui, aliás, eu passei aqui, né? Ele diz, né, que o mais belo livro está em nós mesmos, né? Está dentro de nós, é sabedoria que nós temos dentro de nós, né? Essa sabedoria que só nós podemos acessar, mas está lá, as respostas dentro de nós. E isso é muito importante, né? Nós sabermos que nós somos detentores dessas grandezas espirituais. E ele diz: feliz daquele que nele pode ler, que pode ler nesse livro, né? Nesse livro da vida aí que todos nós temos dentro de nós, que são as nossas experiências, são as nossas conquistas, as riquezas que nós vamos entendendo. Lindo, né, Núbia? Que nós vamos entendendo que somos potentores, aliás, dessas potências, né? Possuidores dessas potências. Então, isso tudo faz com que nós escrevamos a cada dia esse livro que nós temos dentro de nós através das nossas experiências, através das várias existências que nós vamos tendo. É claro que a gente tem ainda, trazemos em nós as limitações, trazemos em nós dificuldades, mas nós somos espíritos milenares, e nesses milênios de anos que nós fomos encarnando e reencarnando, nós vamos tendo conquistas, vamos tendo o nosso lado bom também sendo desenvolvido, né? Então, essa semana eu estava estudando o livro Brilhos da Vida Eterna, que a gente faz um trabalho com ele, e aí diz lá a Zenóbia, ela é responsável pela colônia ali, né,
que ainda está, uma colônia que se move, né? Então, ela está situada ali nas zonas trevosas. Então, ela diz, quando ela resgata, a equipe, né, resgata aqueles espíritos em situações dolorosas de revolta, que conseguem entender que esse caminho é uma possibilidade para eles de libertação, né? Depois ela comenta na própria equipe que há mais de 2.000 anos, olha só, gente, há mais de 2.000 anos, podem constatar lá, capítulo 8, ela trabalha nesse resgate de espíritos no mundo espiritual, né? Espíritos que vivenciam dores. Então, isso é quantas experiências esse espírito tem, né? Quanta bagagem ele tem ali, né? Que livro é esse rico que ele tem dentro de si, nas suas memórias perispirituais, né? E é isso que Leon Denis fala aqui para nós, né? Quando ele diz que é esta a razão porque as coisas do invisível, do impalpável, do divino, impercebíveis para tantos sábios, são percebidas, às vezes, por pessoas ignorantes que confiam, que creem nisso, né? E então esse livro, que bom que nós podemos acessar esse livro, né? Das nossas conquistas, das nossas oportunidades, do nosso aprendizado. Então, vamos em frente. Então, todo esse domínio, diz ele, fica fechado para o positivista, que posterga a única chave, que é essa chave de você entender que existe algo mais. O único instrumento com o auxílio do qual pode penetrar nele, né? Que é esse sentido íntimo de você voltar para dentro de si mesmo e buscar essas riquezas, essas potências e acessar. Então, o positivista afadigar-se, ele diz uma possibilidade, né? Se positivista afadigar-se em experimentar, por meio dos sentidos físicos e de instrumentos materiais, o que escapa a toda medida objetiva. Então, se ele observar somente pelo lado físico, ele não vai chegar a nada. E abrindo um parêntese aqui, né, o que é positivismo? O positivismo é uma corrente, né, filosófica que foi desenvolvida por Augusto Comte e defende que apenas os conhecimentos científicos são verdadeiros, né? Entendendo que existe uma linha de pensamento, né? E as religiões, as crenças religiosas, para eles não eram válidas. Então, ele diz que essa corrente tem duas linhas de pensamento principais, sendo a orientação científica e a orientação psicológica. Então, puramente material, né? Materialista. Então, não visa o lado do espírito, a existência, a atuação do espírito dirigindo esse carro físico, né? Então, aquele que analisa, é isso que Leon Denis vem dizendo para nós, que aquele que analisa por esse ângulo, a vida por esse ângulo, analisa por esse prisma, ele deixa de perceber esse mundo íntimo que nós trazemos, essas riquezas interiores que nós somos detentores, nós somos possuidores. Então, é por isso que Leon Denis afirma que o homem dos sentidos externos raciocina a respeito do mundo dos seres metafísicos como, ele diz mais abaixo, né, como um surdo raciocina a respeito das regras da melodia e um cego a respeito das leis da ótica, né? Ou seja, ele enxerga apenas o que vê. E, na realidade, existem muito mais elementos no nosso orbe, no nosso mundo, na nossa psicosfera, que nós não percebemos, né? Que são aqueles que nós não podemos registrar, mesmo utilizando aparelhos que possibilitam uma captação maior para o nosso mundo, né? Uma potência maior, mas não são capazes de chegar a fazer com que tudo seja mostrado.
por exemplo, no mundo espiritual não tem como. Então, a gente vê aí na literatura de André Luiz, nós vemos como os instrutores espirituais, esse próprio livro que a gente está estudando, que tem continuidade hoje, às 9h30, o Missionários da Luz, o André Luiz mostra lá no início do livro a surpresa quando Alexandre dá a possibilidade a ele, através de manipulações magnéticas ali, de ampliar a sua condição de enxergar, né, de perceber e vislumbrar formas psíquicas que ele, como médico, sequer imaginava, né? Então, é isso que Leon Denis vem mostrar para nós aqui, através dessa corrente positivista que afirma, né, a realidade somente através da ciência, né? Então, ele fala, desperte, porém, se despertar, porém, esses que pensam assim, e se deixar iluminar nele o senso íntimo, e então comparada à luz que o inunda. Então, quando nós começamos a perceber essas riquezas maiores que nós somos detentores, essas riquezas espirituais, é como se fosse uma luz que vem clarear o nosso caminho, né? Ah, olha só quantas coisas eu sou possuidor, né? E quantas potências, né, nós somos possuidores. Nós somos detentores, são atributos do espírito, né? Então ele diz que a ciência terrestre, tão grande antes à sua vista, desse que vê assim, imediatamente vai ficar amesquinhada quando ele vislumbrar outra forma, né? Então ele continua dizendo que o eminente psicólogo americano William James, reitor da Universidade de Harvard, declara nesses termos: esse psicólogo já foi esclarecido pela Glória, né? Quem foi William James, que é um psicólogo considerado pai da psicologia moderna, e ela explicou muito bem, né? Além de ser uma figura de grande relevância e despertava muito interesse em tudo que ele trazia na área do conhecimento, ele foi o primeiro a oferecer curso, né, na área da psicologia, quando a psicologia não tinha essa dimensão que hoje nós temos, né? Não era vista como uma... Estava iniciando ali o caminho como ciência, né? Então, por isso, Leon Denis cita esse psicólogo, esse escritor, né, esse filósofo. Então, ele diz, posso pôr, olha o que ele fala, posso pôr na atitude do homem, da ciência, o cientista, né, e imaginar vivamente que nada existe fora da sensação e das leis da matéria. Isso sob o olhar do cientista. Mas não posso fazê-lo sem ouvir uma admoestação interior. Olha só, ele também ouvindo aí a sua fala íntima, né? a sua voz íntima. Então, ele diz, tudo isso é fantasmagoria, ou seja, tudo isso é uma hipótese, é uma coisa que foi criada diante dessas possibilidades. Toda a experiência humana, em sua viva realidade, me impele irresistivelmente a sair dos estreitos limites onde pretende encerrar-nos a ciência. Então, ele chega à conclusão que ele não pode se limitar e se fechar só com a ciência. Então, ele diz que o mundo real é constituído diversamente, é muito mais rico e complexo que o da ciência. Então, ele chega à conclusão, apesar de ser um homem com maior tendência a ver o lado da ciência humana, o lado científico, ele se rende, dizendo que o mundo real, aquele mundo que nós não temos domínio, é constituído diversamente e é muito mais rico e complexo do que aquele que a ciência apresenta. Então, isso é muito importante, né? Porque um homem estudioso, né, vem trazer essa afirmação, comprovando o que André Luiz nos fala aí nas suas obras, descrevendo o mundo espiritual para nós de forma muito clara, muito ampla. Então, essa fala dele vem nos fazer entender
que realmente André Luiz traz uma riqueza de detalhes, né, nas suas obras, e que nós, às vezes, e não só ele, mas principalmente ele, né? Quando nós abrimos aquele livro Mecanismo da Mediunidade, né? Evolução em Dois Mundos, André Luiz traz ali conceitos muito ricos, né? Que nós precisamos de parar e estudar. E o próprio André Luiz nos fala isso, né? Que no início, não só no Missionários da Luz, mas ele fala em vários trechos das suas obras, que no início ele ficava deslumbrado com tudo aquilo que ele vislumbrava, que era mostrado a ele, né? Então, o Leon Denis continua aqui dizendo que depois de Myers e Flournoy, não sei se é assim que pronuncia, mas são duas personalidades aí bem importantes, que ele já citou em alguns outros capítulos, né? Eles também são o Myers, eu até coloquei aqui peguei lá no Google, né? Ele diz que ele se dedicou às últimas 2 décadas de sua vida a estudos de fenômenos paranormais, com inúmeras viagens pela Europa, pelos Estados Unidos, pesquisando médiuns como a Eusápia Paladino, a Leonora Piper, que eu acho que vocês já ouviram falar, né? E ele manteve uma amizade muito estreita com William James. E o outro, esse Flournoy, ele estudou medicina desde 1891 e até desencarnar ele foi professor da Universidade de Psicologia de Genebra e ele foi muito conhecido, né, por ser o criador do primeiro laboratório de psicologia. Também fez estudos sobre a médium Helene Smith, que tem o pseudônimo de Catherine Miller, e isso tudo está registrado na literatura espírita também, né? Então, ele diz que, cujas opiniões citamos William James, estabelece, por sua vez, que a psicologia oficial não pode continuar a desconhecer, nós até colocamos em negrito aqui, a desconhecer os recessos da consciência profunda, colocados sobre a consciência normal. Ele o diz formalmente, aí ele vai dizer aqui, né? Nossa consciência normal não é mais do que um tipo particular de consciência separada, como por fina membrana, de vários outros que aguardam o momento favorável para entrar em jogo. Podemos atravessá-los sem suspeitarmos de sua existência, mas, em presença de estímulo conveniente, mostram-se mais reais e complexos. E ele continua aqui, nós vamos ler para fazer o fechamento, ele diz que, a propósito de certas conversões, ele acrescenta, desdobram-se profundezas novas, né? Deslumbram-se profundezas novas na alma, à proporção que ela se transforma, à proporção que ela se aprimora, que ela, né? Como se fosse formada de camadas sobrepostas, cada uma das quais permanece desconhecida enquanto está descoberta por outras. Por isso que a gente citou a questão do casulo, dessa crisálida, né? Porque a borboleta que está ali, que vai se transformar numa borboleta, né? Esse casulo, ele vai tendo que desbravar essas camadas ali até, né, se libertar, até ver a luz, vamos dizer assim, né? Então, ele diz que quando um homem tende conscientemente para um ideal, em geral, para alguma coisa vaga e indefinida. Existe, contudo, bem no fundo do seu organismo, forças que aumentam e caminham em sentido determinado. Os fracos esforços, ou seja, os mínimos esforços que esclarecem a sua consciência, suscitam esforços
subsequentes, aliados vigorosos que trabalham na sombra. A sombra aqui, né, no sentido das nossos atavismos, as circunstâncias das nossas diversas encarnações que foram, né, reunidas nas nossas memórias. Mas essas forças orgânicas, esse esforço, né, converge para um resultado que muitas vezes não é o mesmo, no sentido cada um de nós tem o seu tempo, e que é sempre mais bem determinado que o ideal concebido, meditado, reclamado pela consciência nítida. Né? São vocábulos, né, mais ligados à psicologia, né, que nós não temos parâmetros para entrarmos nessas questões, a não ser se nós, né, estudássemos, nós não trouxemos aprofundamento nisso, mas dá para nós entendermos que nós podemos concluir de tudo isso que ele falou e esse fechamento aí, no sentido de que nós, espíritos, seres imortais, seres espirituais, estamos estagiando, cada um de nós em um nível de consciência diferente, que vai desabrochar também diferentemente, de acordo com as possibilidades, de acordo com as necessidades, as realidades de cada um espírito, que somos nós, e que isso tudo vai corresponder às conquistas, às aquisições que nós vamos obtendo, né? E vão conduzindo o espírito, oferecendo ao mesmo tempo recursos inesgotáveis que estavam ali adormecidos no nosso íntimo, aguardando o momento que nós podemos descobrir. É como se nós estivéssemos ali numa penumbra e começa aquela fresta de luz, vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo, até que abre uma janela. Né? Então, isso é a evolução espiritual do espírito imortal. Né? Então, é semelhante àquele calor que faz com que a vida desabroche, né? Que a flor, por exemplo, se a gente vai olhar uma flor desabrochando, acompanhando esse processo, nós vamos vendo isso. Né? O amadurecer de um fruto, isso tudo trazendo ali motivos, no caso do espírito imortal, de iluminação, de conhecimento, de desbravamento, de entendimento dessa vida imortal, essa vida maravilhosa que nós temos que agradecer a Deus todos os dias, a bênção da vida. Então, cada um de nós temos o seu tempo, superando, buscando, se esforçando nesse progresso e processo que todos nós estamos fadados, até alcançarmos a nossa iluminação interior, que chegaremos todos. Né? Então, Leon Denis, nesse capítulo assim poético, ele nos traz essa, assim, de uma forma que nós ainda, com as nossas limitações, vamos estudando, vamos entendendo que nós somos realmente herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros dessa genética espiritual que Deus nos deu, nos doou, né? Nos dotou, cada um com as suas capacidades, cada um com as suas habilidades, cada um com as suas percepções e sensações, mas o esforço que nós fazemos é imprescindível para a nossa caminhada. Por isso que os espíritos diz lá, naquela questão onde eles falam que nós precisamos de utilizar a vontade, né? A vontade, uma vontade que não é assim grandiosa no sentido da compreensão deles, né? Uma pequena porcentagem dessa vontade, se nós aplicarmos a esse esforço, nós conseguiremos grandes êxitos na nossa caminhada. Então, esperamos que nós tenhamos sido claros, né? Não tenhamos trazido
uma maneira difícil de entendimento, porque esse capítulo, conforme a gente falou, ele exige de nós estudo, entendimento, né, para não ficar assim, uma coisa superficial, né? E nós esperamos que vocês continuem conosco estudando. Quem tiver oportunidade, baixe o capítulo, lê uma vez, duas vezes, escutem lá os nossos, vejam de novo os nossos vídeos, né? Cada um de nós tem uma forma de trazer, mas juntando nós podemos entender melhor. E vamos no nosso próximo capítulo, com não sei quem vai fazer, mas nós estaremos adentrando a um outro capítulo, se não me engano, é a dor, né, que vai chegar agora o nosso estudo, né, sobre isso, e nós vamos, então, nos capacitando melhor para entender essas potências da alma. Eu agradeço a todos, né, que colocaram aqui, a Núbia, a Glorita colocou aqui também, né, concordando com a Núbia, que Leon Denis abre portas importantes para a compreensão de nós mesmos, né? A Núbia tinha colocado que é lindo demais, né, e que ela agradece por ter a gente aqui, mas nós também temos as nossas limitações, né, Núbia? Então a gente precisa de estudar, todos nós, né? E o estudo, ele favorece esse entendimento, tenho certeza disso, né? Cada vez que nós... Boa noite, Sidney. Seja bem-vindo. Cada vez que nós nos debruçamos para aprender, às vezes a gente tem na nossa vida coisas difíceis para nós estudarmos, né? Mas se a gente debruçar ali, a gente vai aprender, né? Isso a gente enfrenta com Leon Denis, com Joana de Ângelis. Quantas vezes a gente tem que ler aquele trecho, aquele capítulo várias vezes, para ir sedimentando as ideias, né? E quando a gente faz esse processo, a gente começa a desenvolver, o entendimento vem. E o estudo é isso. Então, estejam sempre aqui conosco. A Glória está colocando aí no nosso playlist, tem todos os estudos lá. É só vocês buscarem espiritismo.net, digita lá o estudo que você quer. Ali, às vezes, no vídeo não aparece. Naquela lupinha, você coloca lá o estudo do Leon Denis, aí aparece todos. O estudo do Missionários da Luz, aparece todos. E assim a gente vai. Por isso que nós somos facilitadores, né? Embora a gente tenha também que buscar outros facilitadores para nós trazermos o assunto, mas tudo isso só nos enriquece, né? Só nos enriquece. Então, agradecemos a todos. Regina está dizendo que vou ter que ter mais vezes. Como é que é? Vou ter que ler mais vezes. Tem sim. Você vai ler e ouve de novo, né? E a gente vai entendendo aos pouquinhos. É assim mesmo. Isso é o entendimento, né? Amadurecimento das ideias. Aprendemos uns com os outros, trocamos as nossas experiências. Olha, Sócrates tem uma fala que eu gosto muito, que ele diz assim: só sei que nada sei. Né? E ele era um filósofo, né? Imagina nós, né? Então, lê do engano aquele que acha que sabe tudo, que domina tudo, aí vai virar um espírito pseudo-sábio, né? Porque aí a gente está totalmente fora do entendimento que Allan Kardec nos passa, né? Então, nós temos que estudar, reler, né? Então, é isso mesmo. O caminho é esse, e não se sintam menores por causa disso. Quem se esforça, aprende, né? E a gente aprende muito nessa troca. Então, obrigada, Cristina, que você também esteja conosco, aqui conosco, Regina, Sidney, Núbia, todos vocês que estiveram aqui, muito obrigada. E vamos, então, à nossa prece? Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais de cada um de nós que aqui esteve conosco, nos ajudando a entender, nos ajudando, nos incentivando nesse processo de aprendizado.
Obrigada, Senhor, pelas oportunidades benditas do estudo e que nós possamos, durante essa semana, termos essa certeza de que somos detentores de riquezas espirituais valiosíssimas que tu nos destes. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, Criador de todos nós, e que nós possamos ter um resto de semana bem proveitoso para todos nós. Fique com Deus, que assim possa ser. Então, queridos, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Glorita. Fiquem com Deus e até mais.